Primeira visualização que podemos ajustar ainda dentro do tipo da escada é com relação à representação da marca de corte na escada em planta. Bem como também o controle do tracejado que está sendo usado nessa escada. A opção que está definida no momento garante que a escada está sendo cortada a 1,20 m, que é a configuração da planta de piso. Entretanto, o usuário pode modificar a representação gráfica dessa linha de corte. De que forma? Selecionando a escada por completo, ele poderá acessar Edita o tipo e visualizar que nós temos na opção, dentro da caixa de tipo, de gráficos, que em relação à representação do tipo de marca do corte. No momento temos uma linha simples e zigue-zague. Linha simples e zigue-zague. O usuário ele poderá, clicando na célula e clicando no botãozinho que tem na célula disponível, verificar que existe a opção tipo zigue-zague, mas ele poderá, se quiser, criar um novo tipo com outras configurações. Por exemplo, linha dupla em zigue-zague. Então, duplico. Vamos chamar então, em vez de single, vou chamar double zigue-zague. Tiramos o 2 para garantir, o 2 só está ali para garantir que vai ter um nome diferente. E agora então usamos o tipo de linha, em vez de usar tipo de linha simples, utilizaremos a linha dupla, double line, onde o espaçamento entre cada linha terá, por exemplo, 3 milímetros. Entre espaçamento entre uma linha e a outra, estarão paralelas. O ângulo do zigue-zague permanecerá com 25 graus e será o símbolo realmente o zigue-zague, onde que o tamanho do símbolo também será uma altura de 2,5 cm. Ok. Então agora habilitamos o dobro zigue-zague. Ok. Linha dupla com espaçamento de 3 milímetros. Caso o usuário queira mudar espaçamento, pode até diminuir, né? Selecionando a própria escada e no mesmo valor lá do dobro zigue-zague, mudar o valor, por exemplo, para 2 milímetros. Ok. Reduziu para 2 e assim por diante. Além do zigue-zague, existe uma outra simbologia que é a opção não ter nada, non. Então nós não temos nada, só a linha dupla cortando. Ou até mesmo, se o usuário desejar, ele poderá ter a opção da representação, em vez do dobro zigue-zague, só mudando a opção aqui para mostrar a opção curva, para duas curvinhas na representação gráfica. Então vamos manter a linha em zigue-zague mesmo, né? Opção zigue-zague. Ok. Então, o primeiro ajuste da representação do corte da escada. Segundo momento, com relação à indicação do sobe e desce na escada. Então, nós temos a escada e anexada à escada uma simbologia, que podemos clicar no objeto. Onde nessa simbologia nós temos o valor up, que no caso seria o valor sobe. Então, selecionando a simbologia, ele pode-se mudar a posição dessa linha, ou deixar no centro da escada. E nós temos na instância dessa simbologia, e é uma instância, mudar o valor, que está o valor no momento up para sobe, por exemplo. Leva o cursor para a área gráfica, é o Enter. E se a escada tivesse a simbologia descendo, teria a opção desce, mas podemos já dar preenchido o valor desce, para o futuro já estar corrigido se a simbologia for assim. Neste momento também, como isso aqui é uma simbologia que está fixada por plantas, existe um valor também que está configurado para também a planta do nível acima. Apesar que ainda a gente não fez o recorte do nosso piso, nós vamos na planta, nós temos a nossa escada e dentro dela também tem a simbologia aqui que está chegando lá no piso, com a opção ainda DN de down e up de sobe. Por que não foi alterado aqui? Porque essa aqui é uma instância, então tu tem dois tipos de tags aplicados, um em cada planta, então cada planta tem o seu valor, então por isso que é importante que o usuário venha aqui e ajuste os valores para sobe, e no caso aqui, não está subindo, está descendo, quando o valor desce, vai indicar o desce no elemento. Tá? Então o primeiro ajuste com relação ao nome ali do sobe e do desce. Um outro ajuste final na graficação dessa escada se dará com relação à numeração dos degraus.
Esse aqui já é um recurso que não faz parte mais do comando escada, mas sim do recurso que é comum a outros elementos. No caso, nós temos um específico para a escada, que é a numeração dos degraus da escada. O elementos é um tag que vai fazer a numeração da escada. Então, acessamos o comando na aba Annotate. No painel, nós temos o painel Tags, nós temos o comando Triadet Number, numeração dos degraus ou dos espelhos, se o usuário achar assim necessário. Ele vai definir o que ele quer numerar, pelo espelho ou pelo degrau. Clicando no comando, o usuário já poderá definir a posição do elemento. Então, o texto estará olhando na instância, ele vai numerar os espelhos, ele vai numerar todos os espelhos, ele estará justificado atrás do elemento, mas ele já está a representação na frente. Orientação horizontal do texto e o tamanho do texto que vai ser criado para uma escala definida na planta, no caso, né? De 1 para 50, o texto terá pelo menos 1,5 milímetro. Então, o usuário só tem que definir qual é a posição. 1/4 à esquerda, no centro, 1/4 à direita ou na direita. Né? O usuário define apenas a posição. Talvez aqui o mais lógico seria nesta referência. O usuário clica. E se ele achar conveniente fazer no próximo trecho, ele também posiciona no próximo trecho na mesma, agora no outro lado, né? No lado de dentro também, clicando no elemento. Então faz toda a numeração automatizada da escada. Feito isto, se o usuário quiser, ele pode mudar a posição. O que vamos ver aqui é que no momento ele contou todos os degraus porque foi a regra que nós usamos. Usando o CTRL, selecionando apenas os textos desses tags, que são 2 que selecionamos, nós temos a opção Display Rule All, mas é importante o usuário saber que temos outras opções. A opção elementos ímpares, odd, as opções elementos pares, even, ou apenas início e fim. Então, odd, ele vai numerar apenas os degraus, números ímpares. Os espelhos, melhor falando, porque é a opção espelho. Ou apenas os pares, even. Ou então, início e fim, apenas. No caso, podemos deixar a opção All. Se a escada tivesse em outro sentido, e não nesse sentido vertical da planta, poderia-se mudar a posição, em vez de deixar os textos horizontais, para a posição vertical. Caso mais lógico, sim, é a opção horizontal. Então, temos aqui os principais recursos de graficação dessa escada em relação a notações de planta de piso, identificação do sobe e desce, bem como o corte e representação dela em planta, como também a numeração dos degraus no projeto. Se o usuário quiser também, ele poderá mudar o tipo de seta que está configurado. Se é plenamente configurado, é o mesmo recurso de seta de uma cota. No momento temos uma seta definida. Se o usuário não quiser essa seta, ele pode selecionar na seta e editar o tipo e verificar que no momento existe aqui na configuração desse tipo uma seta arrow de 90 graus aberta com tamanho de 1 milímetro, 1,25 milímetros o tamanho dela. Se o usuário achar necessário, ele poderá então configurar. Além disso, existe uma distância dela de 3 milímetros em relação ao cut mark. Pode ser até um pouco mais próximo ou mais afastado. No caso, se ele quiser mudar a seta, as setas que nós temos disponíveis aqui são as mesmas setas que temos disponíveis para usar numa cota. Por exemplo, uma seta preenchida de 30 graus. Apply. Temos a seta já alterada. Então, a seta que o usuário achar conveniente, ele tem disponível para fazer o uso. Uma seta de 30 apenas, sem preenchimento. Acho que mais poderia ser uma seta de 30 com preenchimento. Tá aí. Então temos então agora a representação na totalidade da representação gráfica da escada.